Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos na segunda-feira da 9ª semana do Tempo Comum. Somos convidados neste dia pelos textos que nos são propostos a lapidar nossos dons e virtudes e colocá-los a serviço, acolhendo Jesus na pessoa de nossos semelhantes e cuidando deste mundo como um bom agricultor cuida da sua vinha e o faz produzir frutos. A primeira leitura da segunda carta de Pedro trata de dar recomendações aos cristãos, portanto, a todos nós, para colocarmos a serviço os dons e virtudes que Deus nos deu. Não basta ter dons e virtudes. É preciso que estes dons e virtudes sejam exercitados, praticados, vividos em favor dos outros. Se assim não fosse, não teria sentido termos dons e virtudes. Assim, Pedro recomenda que os dons e as virtudes sejam lapidados, trabalhados, exercitados e vividos. Isso exige esforço, empenho, dedicação. Os dons e as virtudes não estão prontos em nós. Eles estão aí para serem descobertos e, uma vez descobertos, precisam ser trabalhados de modo que frutifiquem. À vista disso, Pedro recomenda que se coloque mais virtude na fé. Ter fé é importante, mas uma fé que seja virtuosa. Uma fé com virtude é uma fé que se configura na prática. Como foi dito, é preciso primeiro que a virtude seja conhecida. Uma virtude conhecida é uma virtude que se revela no dom do entendimento. Por isso, Pedro pede que se coloque mais conhecimento na virtude e que no conhecimento seja colocado mais autodomínio. Quem conhece tem poder e o poder deve ser canalizado para o bem, para ajudar os outros e não para oprimir ou humilhar nossos semelhantes. Quem coloca mais autodomínio no conhecimento sabe muito bem aplicá-lo, pois no autodomínio deve se colocar perseverança, na perseverança colocar mais piedade e na piedade mais fraternidade. E por fim, mais amor na fraternidade. É, portanto, meu irmão, um conjunto de dons e virtudes que estão entrelaçados, formando um conjunto de virtudes inseparáveis, cuja finalidade é nos tornarmos pessoas mais frutuosas, pessoas que cuidem da vinha do Senhor e que acolham com carinho Jesus, o filho do dono da vinha. E essa acolhida se revela em nossos atos em prol da vida, seja a vida de nossos semelhantes, seja a vida do mundo e das coisas que ele nos confiou. Quem não procede assim pode ter um comportamento que desagrada ao nosso Deus, como o que encontramos na parábola de hoje. É assim que o Evangelho de hoje nos ilumina. A vinha da parábola é esse mundo, o qual Deus criou com tanto amor e carinho, cercando de cuidados. Depois confiou à humanidade o cuidado deste mundo, para que produzíssemos nele frutos de amor e de justiça. Porém, por ganância e ambição, muitos não querem dividir com Deus as colheitas deste mundo. Ou pior, semeiam coisas que não são da vontade de Deus, explorando a vinha do Senhor com maldades e injustiças. Ele, porém, não desiste de nós. Quer que andemos sempre nos seus caminhos, que façamos as coisas certas, que sejamos bons administradores desta vinha. Assim, meus irmãos, tendo enviado constantemente sinais e pessoas que nos orientam, mas infelizmente muitos continuam cegos em suas ganâncias, continuam a ignorar e matar tais sinais e pessoas enviadas por Deus. A maior prova do amor de Deus por nós foi o envio do seu Filho a esse mundo. Ele,
veio para nos ensinar a cuidar desta vinha, dando a vida por nós. E esse gesto extremado de amor deve ser para nós o motivo de nossa fidelidade a Deus e a razão suprema para cuidarmos desta vinha. Quiçá possamos nós, diante da cruz, tomar consciência do seu amor e mudar radicalmente o nosso proceder em relação ao mundo e aos nossos irmãos. A cruz de Cristo, meu irmão, continua a clamar cada vez mais que um irmão passa necessidade. Cada vez que alguém morre de forma violenta, cada vez que não respeitamos o meio ambiente ou qualquer obra da criação. Que as recomendações de Pedro, da primeira leitura, sejam assimilados por todos nós e que possamos reconhecer em Cristo a pedra angular de nossa vida e de nossas ações, e que isso nos leve a agir como verdadeiros profetas, sem medo de promover a vida e o reino de Deus. Cuidemos, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, das coisas e das pessoas que Ele nos confiou, descobrindo, lapidando e colocando nossos dons e virtudes a serviço da vida. Que assim seja. Que Deus te abençoe neste dia.